Daqui a pouco, às 14h, o PT vai fazer uma reunião da executiva com a bancada federal para começar a fazer um diagnóstico do desempenho nas urnas. O partido de Lula já quer começar a preparar a conferência da legenda, que vai ser em dezembro, e pretende definir a partir daí os novos rumos. Vamos a Brasília falar com a repórter especial Luciana Lima sobre isso? Como a cúpula do PT está lidando com o resultado de ontem, hein, Lu? Boa tarde. Boa tarde, Luísa. Olá, Christian, Pedro, Flávia, Júlia. Muito bom estar aqui com vocês. Olha só, eu estou aqui no Palácio do Planalto e hoje, aqui em Brasília, eles anteciparam aquele feriado do Dia do Servidor, que é dia 30. Então, a gente está com palácios vazios aqui em Brasília. O presidente Lula não teve uma agenda pública, né? Mas o clima é de ressaca dessa eleição dentro do PT. E o Lula também recebeu o Alexandre Padilha lá no Palácio da Alvorada. O Padilha o ministro das Relações Institucionais deve dar uma entrevista e falar também sobre a nova articulação do governo, que vai ter que ser feita com um centrão ali no Congresso, já mais fortalecido por essas eleições. Ao contrário disso, o PT vai para o divã. O PT vai fazer uma reunião agora, a partir das 14 horas, da executiva do partido, ampliada com a bancada federal do partido, tanto do Senado quanto da Câmara. E o clima é de uma grande divisão dentro do PT. Tanto é que a direção do PT, a presidente Gleisi Hoffmann, pediu para apresentar os números dessa eleição, que a tese dela é de que o PT nunca foi tão bem assim nas eleições municipais, né? Aliás, quando foi bem nas eleições municipais, o partido experimentou aí um ponto fora da curva. E aí ela já preparou alguns números, ela vai dizer aí que o PT fez tudo comparado com 2020, tá? O PT fez agora um prefeito de capital, em 2020 não fez nenhum. Fez 252 partidos em 2020, 252 prefeitos. Em 2020 foram 183, fez 290 vices contra 206 em 2020. Agora o partido perdeu vereadores, né? Fez ontem, no primeiro turno, 3.129 vereadores, e em 2020 não perdeu, tinha só 2.663, ou seja, aumentou o número de vereadores, ao contrário do que eu falei antes. Tudo isso a presidente do partido está fazendo para rebater críticas internas de que o partido está desconectado da base e não sabe como retomar essa conexão com a base. Então, ela vai defender que a ideia que esse resultado é um resultado das escolhas que o partido votou, que o partido escolheu e dos acordos que foram feitos, que o PT está agora cumprindo. Um exemplo desses acordos é o exemplo que fez, o apoio a Guilherme Boulos em São Paulo. Por que o PT apoiou Guilherme Boulos? Segundo a direção do partido, porque Boulos apoiou Haddad na eleição para governador, a eleição que Haddad perdeu para o Tarcísio. Então, ela vai dizer assim, o PT não vai cumprir agora seus acordos, né? Nós temos que cumprir nossos acordos, né? Agora, o que as outras correntes internas do PT reclamam é que as correntes minoritárias, né? É que muita coisa que o PT ganhou não foi voto do PT. Um exemplo, o único prefeito que o PT fez de capital, que foi o Evandro Leitão, lá em Fortaleza, é um recém-filiado do partido, que num acordo aí que contou com o ministro Camilo Santana e o ministro da Educação Camilo Santana. Então, assim, é um quadro que é muito mais ligado ali ao Cid, né? Ao Cid Gomes, do PDT. Então, assim, é um acordo que não é voto do partido, e sim serve ali aos
aos irmãos Gomes. O Ciro saiu dessa, né, que depois é um problema que ele também vai ter que resolver ali com o PDT, isso também está em andamento aqui em Brasília. E que muita coisa, por exemplo, não há um fio condutor nas candidaturas do partido. O partido está carecendo de uma marca, está carecendo de uma identidade. É essa crise de identidade que o PT vai começar a conversar hoje aqui. É lógico que isso não vai ser resolvido. Isso deve sair uma nota hoje, no final do dia, sobre a reunião da executiva, mas é uma nota que não vai dar conta de saber disso, de dar uma solução para essa situação. A Gleice, ela quer dar uma acalmada nisso, dizer, olha, não está na hora também da gente sair conflagrado disso, porque estamos no calor do resultado das eleições, mas é um partido que está experimentando essa ressaca da eleição de uma forma bastante conflagrada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que você tem várias fontes aí dentro do Partido dos Trabalhadores. A Gleice entrou em dois contextos na presidência do PT. O primeiro contexto era uma análise interna do PT que dizia o seguinte, o PT, durante os governos Lula e Dilma, se distanciou da sua base, perdeu a coerência ideológica, ficou uma coisa meio amorfa porque topava tudo o que o governo dizia. É preciso ter na presidência do partido alguém mais combativo que haja com independência em relação ao Lula no Palácio do Planalto para deixar a base sempre animada. Então tá lá a Gleice reclamando do Haddad, a Gleice reclamando de não sei o que tal. Está a Gleice sendo uma militante de esquerda, mesmo quando o Palácio do Planalto está seguindo com uma política um pouco diferente. O outro contexto, que não é irrelevante, o Lula saiu da prisão. A gente não pode esquecer que faz parte dessa história o presidente Lula ter sido preso durante quase 2 anos. Ele saiu da prisão fidelíssimo e muito ligado às pessoas que estavam com ele no pior momento. E a Gleisi Hoffmann era uma das pessoas que mais vocalmente estava lá. Bom dia, presidente Lula. Boa noite, presidente Lula. Tudo mais, até por ser uma parlamentar do Paraná. E o Lula estava preso em Curitiba, né? Havia uma proximidade muito grande ali. Por que eu fiz esse nariz de cera aqui? Nariz de cera, como nós jornalistas falamos, é uma enrolada antes de trazer a pergunta, antes de trazer o assunto principal. O motivo aqui dessa curta introdução é como é que está a conversa dentro do PT sobre o fato de que talvez esteja na hora do partido caminhar um pouco mais para o centro. O Christian aqui sempre diz, né? O Brasil caiu para a direita. Isso faz com que o PT é um partido de esquerda que se sente à vontade na esquerda e se sente à vontade numa centro-esquerda bem moderada. Quando quer, eles sabem fazer esse número. O Edinho Silva, por exemplo, poderia ser um presidente do PT que faria esse número bastante mais moderado do que a Gleisi faz. Como é que está essa conversa no PT de repente, está na hora de ter chefe novo? Pedro, essa conversa está muito quente no PT, porque o Edinho Silva é o favorito para suceder a Gleici na presidência do partido. Ele, inclusive, é o escolhido de Lula para isso. Só que tem aí conversas que vão vazando do partido de que seria uma coisa mais conduzida dentro de um consenso. E aí, as tendências que não são majoritárias, elas acabam reclamando dessa história, querem concorrer ao processo de eleições diretas, que é o PED, né? Então, hoje eu conversei com pessoas que estão dentro, que estão organizando isso. A próxima reunião da executiva do partido já vai definir um calendário para esse processo de eleição direta. Então, o mandato da Gleici, ele termina em junho do ano que vem.
E aí, esse processo de eleição direta no partido, ele vai durar 6 meses e pessoas da direção do partido me disseram o seguinte, que ao contrário do que tem se falado, de que vai procurar um consenso, a presidente do PT vai convocar esse processo de eleição direta do jeito que está, do jeito que ele é previsto, né, no estatuto do partido. Deve durar aí uns 6 meses, tendo que fazer eleições nos diretórios municipais, diretórios estaduais e depois vir para o diretório nacional. E aí, mas assim, a gente sabe o seguinte, que como essa tendência, essa corrente do Lula é uma corrente majoritária e essa figura do Lula é uma figura que, sim, ela impõe muito sobre o partido, a tendência é de que o Edinho seja mesmo o novo presidente do PT no ano que vem. Isso, a Gleice quer construir, ela tem dito isso, tá? Ela quer construir uma proposta de unidade, ou seja, ela vai chamar para conversar pessoas de outras correntes do partido, vai chamar para ver, olha, quem quer se lançar tem possibilidade de apoio ao Edinho, porque ele já é o nome escolhido por Lula. Então, ela quer conduzir isso, ela nega que esteja fazendo as coisas de uma forma que vá se contrapor ao que o partido coloca, uma coisa antidemocrática dentro das instâncias do partido, mas ela acha que, como presidente, ela pode sim conduzir um processo eleitoral visando uma unidade ali em torno do Edinho. E o Edinho, nessa questão dessa marca do partido, ele tem dito que ele acha que o partido precisa se livrar um pouco dessa polarização com o bolsonarismo, com a extrema-direita, que foi o que marcou um pouco o leque de alianças que o PT fez agora, o leque de coligações e de alianças que o PT fez para formar as chapas nos municípios. Ele acha que o partido, ele deve levar, sim, o partido um pouco mais para uma posição de centro. Isso contrasta com algumas correntes no partido que acham que o partido tem que voltar a ser uma coisa menos pragmática, um pouco mais defendendo valores que são próprios da esquerda, como a coisa que o Haddad, inclusive, fala. Ele fala sobre essa questão também de taxação dos mais ricos, de chamar os bancos para conversar, mas ter ali uma coisa um pouco mais de divisão, né, de renda. Então, isso está colocado hoje, isso vai ser um ponto a ser debatido, a começar a ser debatido no diretório, e assim, as pessoas estão dizendo que vai ser um processo longo. O outro detalhe, Pedro, que eu gostaria de colocar é o seguinte, que a Gleice, ela entende que esse discurso de que o partido está descolado da base não faz muito sentido. Por quê? O Lula já falava isso há muito tempo. Ela fala que isso é um discurso fácil também para quem critica a atual direção do PT. Então, está tudo conflagrado. O PT está hoje decidindo qual a identidade que vai ter, está tentando encontrar um caminho, um rumo diante do que passou nas eleições e o que vai acontecer agora, né, nas eleições presidenciais de 2026.